Glória a Deus. Pode se assentar. Não dá para sair assim, né? Dá um sorriso, a gente capricha, né, irmãs? Que bom que você veio, amém? Glória a Deus. Fico feliz em te ver aqui, fico feliz com a tua presença. Tenha certeza de algo, Antes de você aceitar o convite feito por nós, feito por mim, por esta igreja, esta noite já estava marcada para que você estivesse aqui juntamente com esta irmã linda que está aí ao seu lado, para que vocês fossem abençoadas e saíssem daqui um pouco melhor do que quando nós chegamos. Você crê? A palavra de Deus tem este poder, viu, Lígia? Nós entramos de um jeito e se nós permitirmos rasgarmos o nosso coração diante de Deus, Ele nos transforma de um jeito tão especial, de um jeito tão maravilhoso, que acaba promovendo mais transformação na vida da mulher do que botox, do que maquiagem e tantas outras coisas que estão aí disponíveis no mercado da beleza. Amém? Olhe para a irmã que está do teu lado e diga assim, ó, você é especial. Glória a Deus, tenha certeza disso, viu, irmãs? Todas nós somos especiais diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em nome de Jesus, para nós meditarmos, aprendermos um pouco a respeito desse Deus maravilhoso na noite de hoje, no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de São Lucas, capítulo é o de número 13. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 10. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor a nós na noite de hoje. Uma mulher é curada no sábado. Versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Versículo 12. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Versículo 17. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Glória a Deus. Que linda a passagem que Deus nos preparou na noite de hoje. E eu fico muito feliz, de verdade, irmãs. Me sinto muito honrada em ser canal de Deus para abençoar a sua vida. E tenha certeza que Ele é a fonte. Amém? Glória a Deus. A palavra dEle é a fonte na noite de hoje, em nome de Jesus. Bom, iremos meditar brevemente, rapidamente, a respeito deste texto bíblico. A mulher encurvada. Mas antes, porém, de chegarmos na mulher em específico, vamos falar um pouco do ser humano?
O ser humano, irmãos, nós, seres humanos, nós somos seres complexos. Amém? Somos seres complexos, formados de corpo, alma e espírito. E tudo o que há em nós, irmãs, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito, são interligados. A alma ligada ao espírito, o espírito e a alma ligados ao corpo. E quando nós acordamos todos os dias, não acorda somente a alma, não acorda somente o espírito ou não acorda somente o corpo. Nós somos interligados. E para que tudo vá bem, para que tudo funcione bem, é necessário nós estarmos bem, tanto da alma, quanto do corpo, quanto do espírito. E essa semana eu escutei um pouquinho a respeito das doenças psicossomáticas. Olha, eu falei que eu ia treinar essa palavra para não errar aqui diante de vocês e eu acertei, por isso eu não vou falar de novo. Eu estudei um pouquinho a respeito dessas doenças e a gente entendeu que as doenças psicossomáticas, elas são formadas inicialmente na psique, na mente, e depois, somatizando uma série de dificuldades e problemas, outras doenças elas podem desencadear e refletir no nosso físico. Amém? Tá aí então o porquê da importância de nós cuidarmos bem da nossa mente, cuidarmos bem daquilo que nós vemos, escutamos, cuidarmos bem e selecionarmos bem as pessoas com as quais nós convivemos. Porque para que tenhamos saúde plena, estes aspectos farão toda a diferença na nossa vida. Amém? Amém, glória a Deus. Falamos, como eu disse, de maneira bem breve e resumidamente um pouco a respeito do ser humano, a respeito das suas complexidades e a importância de cuidarmos bem da nossa mente, da nossa alma e do nosso corpo, tá? E a gente fala aqui da impressão que é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu sei, irmãs, tanto quanto você, ser humano que sou, não é fácil. Mas nós devemos buscar força em Deus para vencermos dificuldades que temos, as batalhas que batalhamos todos os dias, tanto na nossa mente, quanto no nosso espírito, quanto no nosso físico. Nós devemos buscar em Deus para sermos plenamente vitoriosas. Amém? A respeito um pouco da mulher e do texto do qual nós fizemos a leitura. O diagnóstico desta mulher. Ela tinha um diagnóstico clínico, médico, dado por quem? Por Lucas, o escritor do Evangelho, creio que é do conhecimento de todas nós, que ele era médico. O próprio Lucas dá o diagnóstico quando escreve ali em seu evangelho a respeito desta mulher. Ele diz: doença espiritual. Aquela mulher, ela havia sido acometida de uma doença espiritual que afetava a sua vida, que afetava a sua alma, que afetava o seu espírito e corpo há 18 anos. Diga assim comigo, 18 anos. E fazia com que ela se mantivesse encurvada. A doença que é causada no espírito, doença espiritual como essa diagnosticada nesta mulher e relatada por Lucas, ela é causada por Satanás. E ele é o causador de muitas doenças. Porém, irmãs, não de todas, tá bom? É importante que isso fique bem claro. Mas para todas, independente do motivo pelo qual ela se desenvolveu em nós, Deus tem a cura. Mas é importante que nós saibamos que o diabo, Satanás,
este que colocou esta enfermidade sobre esta mulher, ele busca ocasião para se manifestar. Ele busca ocasião para lançar sobre nossa vida a doença. E é importante que nós cuidemos, irmãs, e não darmos a ocasião para que doenças espirituais sejam manifestas em nossa vida. E após termos sido contaminadas espiritualmente, refletir o nosso físico, como foi o caso desta mulher, da qual nós fizemos a leitura. Amém? Muito bem, continuemos. Esta mulher expressava a doença que havia acometido a sua vida no próprio corpo. A doença havia sido lançada por Satanás. A doença era de cunho espiritual, já havia sido diagnosticado. Mas a doença espiritual estava sendo refletida em seu físico. Olha só que legal que eu anotei aqui. Eu sempre quis dizer isso enquanto pregava. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, não é assim que os grandes pregadores fazem suas citações? Uma vez Charles Spurgeon citou, já pensou se pudéssemos, através das pessoas, ver como está o seu coração? Acontece que o nosso físico, acontece que a nossa casca, muitas vezes esconde como nós estamos vivendo de fato. E Charles Spurgeon nos leva a refletir sobre o seguinte: e se o nosso corpo de repente fosse um corpo transparente, através dele nós pudéssemos enxergar o coração, a mente, o espírito das pessoas? O que nós veríamos de fato? Acredito eu que no contexto de mundo no qual nós estamos inseridos hoje, nós veríamos muitos monstros caminhando por aí. Infelizmente, pessoas tristes, pessoas amarguradas, pessoas oprimidas, pessoas deprimidas, pessoas possuídas e por aí vai. E por aí vai. Essa mulher, irmã, a dificuldade que ela trazia consigo em seu espírito, depositado uma vez por Satanás, era algo tão grave, era algo com o qual ela já tinha convivido há tantos anos, que acabava sendo refletido em seu corpo. E por isso ela andava prostrada. Ela não podia, a Bíblia diz, de modo algum endireitar-se. Acredito eu que por muitas vezes ela tentou se endireitar, porém tentativas frustradas. E quando a Bíblia diz não podia de modo algum se endireitar, nós podemos entender de fato que ela em alguns momentos tentou se levantar, mas aquela condição aprendia em estar prostrada, olhando para baixo o tempo todo, sem poder erguer a cabeça e contemplar o que vem do alto. Imagine vocês, irmãs, comigo, a dificuldade que essa mulher enfrentou ao longo destes 18 anos. Uma dificuldade severa, uma dificuldade verdadeiramente triste. Porque por mais que ela se arrumasse, olhe para a irmã que está do seu lado e veja como ela está bonita hoje, bem vestida, produzida, separou aquela roupa nova, Eu sei que muitas compraram uma roupa rosa para estarem aqui, outras buscaram em outros meios, não sei, de repente pediram emprestado. Fato é, você se produziu, se organizou, vestiu o seu melhor, passou o seu melhor perfume e veio para cultuar a Deus juntamente conosco na noite de hoje, sim ou não? Aquela mulher encurvada, irmãs, por mais que ela fizesse, independente do valor que ela investisse, independente de qualquer coisa, de marcas, de grifes, ela não ficaria uma mulher bonita como você está aqui hoje.
Por quê? Ela sempre seria enxergada pela população, no contexto em que ela morava, como sendo uma mulher encurvada, como sendo uma mulher pecadora, porque muitos apontavam para ela e a condenavam como sendo alguém pecadora, porque naquele tempo, naquele contexto de época em que ela vivia, as pessoas que tinham alguma dificuldade no seu físico ou alguma dificuldade mental, elas enfrentavam esse tipo de preconceito. Ela era apontada, ela era julgada pelas pessoas. Independente dela possuir uma sandália bonita, da Chux, um sapato, da Chux, independente dela possuir a sua bolsa Louis Vuitton, Gucci e tantas outras marcas aí que eu desconheço, independente de valor monetário para se arrumar, para se vestir, ela enfrentava esse tipo de dificuldade porque sempre era vista, sempre reconhecida por todos como a mulher encurvada. Porém, irmãs, independente de problemas, independente das dificuldades, independente dos apontamentos, esta mulher, ela estava na igreja. Amém? Ela estava na igreja. Ela se arrumava com o que ela tinha e ia à igreja. A Bíblia diz que Jesus estava a ensinar. E ela ia aprender a respeito de Deus. E juntamente com as outras mulheres, sentava-se ao fundo, porque era o lugar separado para as mulheres na sinagoga. E ali um dia, enquanto Jesus ministrava a palavra, Jesus a viu. Amém? Jesus a viu. Glória a Deus. Jesus a viu não por fora, como muitos haviam já por um período de 18 anos. Jesus, lindo como ele é, enxergou aquela mulher por dentro, que para nós verdadeiramente é o que faz toda a diferença, sim ou não? Irmã, você não é só esse corpão bonito não, viu? Você tem muito mais a oferecer. Tem muita gente que não reconhece isso. O mundo não reconhece. O mundo ele está preocupado com os estereótipos, com a forma física. Não que isso não seja importante, cuidado do físico não seja importante, mas as pessoas elas se preocupam com a aparência. Deus, ele se preocupa com o coração. Deus, ele se preocupa com o que nós temos a oferecer a ele através da nossa adoração. E aquela mulher, feia como ela era, encurvada como ela era, oprimida como ela era, triste, depressiva, por tantas questões emocionais que envolviam a sua vida, ainda assim ela estava na sinagoga, disposta a aprender, disposta a ouvir e conhecer um pouco mais de Deus. Se aquela mulher fosse irmã da IEQ São Jorge, e em algum momento na cabeça dela passasse assim, hoje eu não vou ao culto, hoje eu vou ficar em casa e assistir a transmissão online. Essa mulher ela poderia ser compreendida. Afinal, ela tinha os seus motivos. Nós não. A pandemia chegou ao fim, está chegando ao fim. Graças a Deus nós estamos cheias de saúde e vigor, disposição, guarda-roupa transbordando de roupa, sim ou não? Toma posse. Aquela mulher, ela não tinha motivos aparentes para estar na igreja. Ela tinha os seus motivos. Muitas coisas poderiam prender aquela mulher em sua casa, porque ela não tinha carro, não tinha moto. Imagino eu que o percurso que ela fazia de sua casa até a igreja era um percurso que era feito a pé.
E durante a caminhada, os apontamentos. E na igreja, os apontamentos. Porém, como eu disse, na igreja, lá no fundo, enquanto Jesus ministrava e ensinava a palavra, ele a viu, ele a enxergou. E então, como nós lemos, ele pediu para que ela se levantasse do lugar onde ela estava e viesse à frente. E aí você pode pensar aí em seu lugar, puxa vida, que exposição para essa mulher. Sair do fundo onde ela estava para vir à frente ter com Jesus. É o desfile da desonra. Diante de todos da igreja, quando Jesus a chama, a caminhada da mulher encurvada até ele. Mas Jesus tinha uma intenção em seu coração. E eu creio, irmãs, que a mesma intenção que havia no coração de Jesus outrora, há no coração dele nesta noite. Amém? A intenção de Jesus era uma: honrar aquela mulher e mostrar para todos aqueles os quais estavam no culto que ela verdadeiramente poderia sim sair dali melhor do que quando ela chegou. Quantas creem? Você pode sair daqui melhor, você pode sair daqui curada, você pode sair daqui revigorada, porque Ele está aqui entre nós. Amém? Glória a Deus. E o que te prende, irmãs? Não precisa me responder. O que te mantém prostrada? Aquela doença havia sido lançada por Satanás na vida daquela mulher. E a doença que havia sido lançada sobre a vida dela, fatalmente, a mantinha encurvada. Muitas de nós, e eu digo nós porque eu me incluo, não pense você porque eu estou aqui de posse do microfone, não existem coisas que me prendem, que tentam me fazer parar. Eu sei que com você não é diferente. E eu quero que você medite comigo de maneira breve aí onde você está. O que tem tentado te fazer parar? O que tem te colocado prostrada com o rosto no chão? Talvez um diagnóstico médico, talvez uma dificuldade na família, com os filhos ou com o marido, talvez uma dificuldade profissional ou financeira, presa a vícios. Eu não sei qual é a sua dificuldade, irmã. O que tem te mantido prostrada, o que tem te mantido encurvada, o que tem te mantido parada. Eu não sei, mas Jesus, olhando os presentes na sinagoga, ele enxergou aquela mulher e pediu para que ela caminhasse e viesse até a frente. E a Bíblia diz que ele pôs as mãos sobre ela. E questionado pelos religiosos da época, ele nomeou, ele chamou aquela mulher que nós não sabemos o nome, mas ele disse que ela era filha de Abraão. E ela era tão merecedora das bênçãos e das promessas como todos os outros filhos de Abraão. Ela era uma filha de Abraão e ela merecia ter em sua vida as promessas de Deus concretizadas sobre si. E então a Bíblia diz que ele tocou, que ele liberou a palavra, nós lemos o texto, e mais diz a Bíblia, que a mulher endireitou-se. Quem endireitou-se? A mulher. Jesus liberou a palavra, amém? Está sendo liberada sobre a sua vida a palavra da cura, da libertação, da bênção. Jesus liberou a palavra sobre a vida daquela mulher e a Bíblia diz que ela endireitou-se. Foi necessário que ela fizesse algum esforço, Terezinha. Foi necessário que ela fizesse algum esforço para endireitar-se.
mas a palavra havia sido liberada. A palavra está sendo liberada sobre a sua vida na noite de hoje. Jesus libera sobre nós o milagre na noite de hoje, mas é necessário que tanto eu quanto você façamos a nossa parte. Amém? Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados significa que é uma pessoa que está carregando uma carga em dobro daquilo que ela deve carregar. Aquela mulher estava carregando sobre si uma carga que não era dela. Ela veio até Jesus e Jesus deu a ela o alívio. Amém? Quantas estão dispostas na noite de hoje a receberem o alívio da parte de Deus? Digam amém. Faça a sua parte. Endireite-se. Busque estar na presença de Deus, independente das circunstâncias. Busque estar na presença de Deus, independente daquilo que dizem a teu respeito. Busque estar na presença de Deus, independente da batalha que você tem enfrentado na sua mente, independente da batalha que você tem enfrentado no seu espírito, independente da batalha que você tem travado em seu corpo. Busque estar na presença de Deus, porque Ele contempla o nosso coração, Ele contempla a nossa vida, Ele recebe a nossa adoração. E quando nós entregamos a Ele, e quando nós estamos dispostas a aprender mais a respeito dEle, Ele se manifesta em nós. Amém? Glória a Deus. Você fica com essa palavra em nome de Jesus? Você fica com essa palavra e com a certeza de que você é especial aos olhos de Deus, independente dos problemas, independente dos defeitos que todas nós temos. Você é importante para Deus e Ele tem se manifestado e trabalhado em seu favor. Glória a Deus. Amém?